Olá para vocês, espero que estejam todas bem. E vamos iniciar aí o nosso primeiro vídeo, né? Seria um vídeo de matéria propriamente dito, dessa parte de APNP. Eu imagino que vocês já tenham assistido, né, o vídeo do Tribulo Umbral que eu disponibilizei para vocês. E aí vamos fazer um panorama entre aquele vídeo e esse. Naquele vídeo eu passei para que vocês tenham uma visão ampla do cálculo, uma visão mais geral, mais de conceitos que são importantes, são muito importantes, na verdade, e aqui eu vou começar a esmiuçar um pouco mais o cálculo, né, seguindo a ordem da bibliografia que eu recomendei para vocês. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre os fundamentos do limite, que é um conceito que a gente chegou a discutir no presencial, mas que agora a gente vai rever, porque a gente vai rever toda a matéria. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar com vocês do limite de uma maneira mais intuitiva. Então, vamos pegar aí uma versão de um paradoxo famoso, que seria aquele paradoxo de Zenão da tartaruga, mas o paradoxo ele é muito mais complexo, porque tanto Zenão quanto a tartaruga se movimentam. Aqui eu vou dar uma simplificada nele e vou chamar do paradoxo do coelhinho e da cenoura. Então, vamos pensar o seguinte. O coelhinho está com muita fome, tá? Ele está a uma distância de 1 unidade desta grande cenoura. E o que aconteceu? Esse é um coelhinho que vivia na Grécia Antiga, e na Grécia Antiga, qualquer coisa que você fazia, você acabava sendo amaldiçoado pelos deuses. E qual a condição, e qual a maldição que esse coelhinho sofreu, né? Ele sofreu a seguinte maldição, de que ele ia sentir muita fome, mas ele só poderia se aproximar da cenoura metade da distância que faltava para ele alcançar a cenoura. Então, só para ilustrar, né? Imagina que aqui seria o dia zero, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Imagina que aqui seria o meu dia zero. Então, no primeiro dia, ele vai chegar até aqui, né? A metade da distância que falta. Como eu chamei a distância entre ele e a cenoura de 1, qual é a distância percorrida por esse coelhinho, né? Não, é difícil a gente perceber que é 0,5 ou 1/2. E aí, aqui embaixo, o que eu vou fazer, né? Eu vou anotar a distância total percorrida por este coelho. Então, no primeiro dia, ele percorreu a distância de 0,25. No segundo dia, ele vai percorrer metade da distância que falta. E onde é que ele vai estar, né? Geometricamente, ele vai estar aqui, né? Aqui é onde ele vai estar no segundo dia. No segundo dia, ele vai ter percorrido uma distância de 0,25. Então, eu somo aqui na distância total dele, 0,25. No terceiro dia, geometricamente, eu percebo que ele vai estar aqui no terceiro dia. Vai ter percorrido uma distância total de 0,125. Então, eu somo aqui na distância total dele 0,125. E aí, geometricamente, no quarto dia ele vai estar aqui, no quinto dia ele vai estar aqui, no sexto dia ele vai estar aqui, e assim sucessivamente, né? Se eu quiser escrever, no quarto dia ele vai andar a distância de 0,0625 e assim sucessivamente. Claro que provavelmente a maioria de vocês sabe como calcular isso aqui, né? Isso é uma progressão geométrica, mas observando aqui, né, no gráfico, geometricamente eu consigo perceber o quê? Que a distância total que ele percorre, vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, o que eu quero que você entenda, né? Eu quero que você entenda que, quando eu estou falando sobre limite, eu não estou falando sobre ser igual. Essa não é a minha preocupação com o limite. Quando eu falo sobre limite, eu estou me preocupando sobre para onde aquilo está se aproximando. Que pode ser esse objeto do coelho, mas a gente vai falar basicamente lá na frente sobre funções. Então, o que eu quero que você perceba aqui nesse problema é que quanto mais o tempo passa, mais essa distância total aqui, ela se aproxima do 1. Então, eu vou dizer aqui, nessa caixinha que apareceu antes da hora, que no limite, essa distância total vai ser igual a 1. Então, no limite, ela é igual a 1. O que a gente percebe nesse problema é que, para que essa distância alcance 1, teriam que se passar infinitos dias, o que é impossível. Mas eu consigo observar, mesmo que fisicamente passar infinitos dias não seja possível, eu consigo observar qual vai ser essa distância total percorrida no limite. E o conceito é exatamente esse que está no outro quadrinho que eu coloquei. Quanto mais o tempo passa, mais a distância total se aproxima do 1. Então, essa é a ideia intuitiva do limite. E aí, eu quero transpor essa ideia intuitiva para pensar no limite de uma função. Então, eu coloquei aqui uma função. Essa função aqui, né, de domínio reais, não pode ser o 3. Por que não pode ser o 3? Porque se eu coloco o 3 aqui embaixo, vai zerar este denominador.
E eu não posso zerar o denominador. Então, o 3 ele é um valor para o qual essa função, a priori, ela não está definida. E aí, o que eu quero entender? Como eu não posso substituir o 3 nessa minha função, eu quero observar para onde essa função vai quando o x se aproxima do 3. Então, é um problema um pouco diferente daquele do coelho. Por quê? No problema daquele do coelho, você só precisava olhar a distância do coelho. Aqui, eu tenho duas aproximações. Eu tenho o x se aproximando do 3 e eu quero observar para onde essa função se aproxima. E a melhor forma de fazer isso é tabelando. Então, eu coloquei aqui uma tabela do Excel, em que aqui é o x se aproximando do 3, 2,9, 2,99, 2,999, e aqui é o 3, onde a minha função não está definida, e aqui eu estou me aproximando por valores maiores. Então, assim, né, pensando numa reta numérica, aqui eu estarei me aproximando pela esquerda do 3, aqui eu estarei me aproximando pela direita do 3. Isso vai ser importante lá um pouco mais na frente. E aqui eu estou olhando o que está acontecendo com a minha função. Então, eu pego 2,9, substituo na função, acho esse valor aqui. Pego 2,99, substituo na função, acho esse valor aqui, e assim por diante. Observa que no 3, isso não está, a função não está definida. O que eu percebo? Que tanto quando eu me aproximo pela esquerda por valores menores que o 3, a minha função ela se aproxima do zero. Quando eu me aproximo pela direita por valores maiores que o 3, a minha função ela também vai estar se aproximando do zero. Então, o que eu vou poder dizer? Né? Que eu não posso dizer, antes do que eu posso dizer, né? Eu não posso dizer que a imagem dessa função para x igual a 3 é zero. Mas eu posso dizer que quando ela se aproxima tanto pela esquerda como pela direita, a função se aproxima de zero. Então, eu posso dizer que o limite de quando x tende a 3 de f de x é igual a zero. Observando aí graficamente, como é que é o gráfico dessa função? Né? Aqui eu plotei o gráfico daquela função que eu tinha originalmente. Então, eu percebo que quando o x ele se aproxima do 3 pela esquerda, o gráfico da minha função está se aproximando de quem? Né? Então, aqui, né? Quando o x se aproxima do 3 pela esquerda, o gráfico da minha função se aproxima do zero. Se eu troco aqui, né? Se eu troco aqui, ao invés de me aproximar pela esquerda, eu me aproximar pela direita, né? Então, aqui estou nesse valor, está aqui, estou nesse valor, está aqui, estou nesse valor, está aqui. Quando eu me aproximo do 3 pela direita, a minha função também vai se aproximar do zero. Então, aqui eu consigo observar graficamente que o limite dessa função, quando o x se aproxima do 3, quando o x tende a 3, vai ser zero. Tá? E aí o que é importante vocês entenderem é voltar, né? Nesse quadrinho aqui. Eu não estou dizendo que a função vale zero para x igual a 3. Não, eu estou dizendo que o limite para quando o x se aproxima da 3 da função é zero. Essa é a diferenciação importante. Fiz aí um pequeno corte, porque tinha um problema no slide, mas vamos embora. Então, agora a gente vai falar de um outro conceito, né? Que a gente já meio que falou, mas agora vai formalizar esse conceito, que é a ideia de limites laterais. Para isso, eu peguei uma função um pouco diferente, tá? Agora, uma função sem problema no domínio. Então, o domínio dela são todos os reais, o conjunto imagem são todos os reais. Só que essa é uma função definida por várias sentenças. Então, ela tem, de certa maneira, uma questão no 3, mas não suficiente complicada para poder tirar o 3 do domínio, porque existe a imagem dessa função quando x é igual a 3. E como é que essa função funciona? Se o x for menor do que o 3, eu vou usar essa regra aqui. Se o x for maior do que o 3, eu vou usar essa regra aqui. Então, agora, como é que fica a minha tabela? Peguei mais ou menos a mesma tabela com mais ou menos os mesmos valores. Só que agora, para quando x é igual a 3, a minha função está definida. A função vale 3. Então, eu peguei, por exemplo, 2,9. 2,9 é menor do que 3. Então, eu uso essa regra. Encontro esse valor. 2,99 também é menor do que 3. Uso essa regra. Encontro esse valor. 2,999 eu encontro esse valor. Se eu me aproximo do 3 por valores maiores, por exemplo, 3,1 é maior que 3. Então, eu uso essa regra. Acho esse valor. 3,01, acho esse valor. 3,001, acho esse valor. Então, o que eu quero que você perceba aqui, né? Eu quero que você perceba
o seguinte, que aqui, quando eu estou me aproximando do 3 pela esquerda, por valores menores, a minha função ela está se aproximando de quem? Do zero. Se eu me aproximo do 3 por valores maiores que 3, a minha função ela está se aproximando de quem? Do 6. Então eu percebo aí que tem uma diferença, né? Por quê? Quando a minha função se aproxima por valores menores que o 3, quando x se aproxima de valores menores que o 3, a minha função se aproxima do zero. Quando x se aproxima de valores maiores que 3, a minha função se aproxima do 6. Quando o x é igual a 3, a minha função vale 3. Então eu vou criar aí essa diferenciação. Eu vou chamar essa diferenciação de limites laterais. Então, por valores menores, eu vou representar por esse símbolo aqui de menos, 3 com menos na cabeça, então eu vou ler isso daqui como x se aproxima do 3 pela esquerda. Então, o limite de x tendendo a 3 pela esquerda dessa função é zero. Da mesma maneira, o limite de x tendendo a 3 pela direita dessa função é 6. Esses são os limites laterais. E esses limites laterais, eles sempre existem, se a função estiver definida na vizinhança do 3. Mas, quando esses valores de limites eles são diferentes, eu vou dizer que não existe o limite para quando o x tende a 3 dessa função. Então, eu posso escrever assim, né? Que o limite de x tendendo a 3 para essa função, esse limite ele não existe. Tudo bem? Então, gente, precisei fazer aí mais um corte, tá? Meu sonho é que eu consiga gravar esse vídeo sem precisar cortar, porque cortar dá um trabalho danado. Mas, caso precise, eu vou cortar, assim, porque eu não quero passar nenhuma informação equivocada e não quero ter que ficar contornando 1 milhão de problemas. Porque um vídeo, a tendência dele é ser curto, então também não vou me alongar. Voltando ao assunto, a gente estava falando dos limites laterais e agora vamos observar graficamente quem são esses limites laterais, né? Tá aí o gráfico. E aí o que eu vou perceber, né? Eu vou pegar aqui minha canetinha. O que eu vou perceber, né? Que quando eu estou me aproximando aqui do 3, né? Pela esquerda, então tá aqui, tá aqui, tá aqui, né? Estou me aproximando do 3 pela esquerda. O que acontece com o valor da minha função, né? Ele se aproxima do zero. E aí eu escrevo, que a gente já viu, né? Que é limite de x tendendo a 3 pela esquerda dessa função vai ser igual a zero. Se eu troco, né? E passo a me aproximar do 3 pela direita, né? Tá aqui. Estou me aproximando pela direita. Tá aqui. Estou me aproximando pela direita. Tá aqui. Eu percebo que a minha função ela se aproxima do 6. Então eu escrevo o quê, né? Limite de x tendendo a 3 pela direita dessa função vai ser igual a 6. Mas se eu, né, calculo a função no próprio valor, né, no 3, a imagem do 3, eu percebo que a imagem do 3 dessa função é o próprio 3. Então, aqui nesse caso, qual é a conclusão que eu vou falar? Eu vou falar que o limite de x tendendo a 3 dessa função, ele não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Beleza? Então, essa aqui é a ideia de limites laterais. E aí eu vou falar, dar uma pincelada bem rápida, né, na ideia formal dos limites. Assim, a ideia formal do limite, eu estou apresentando para vocês, mas não é para vocês se preocuparem, porque vocês vão discutir isso quando vocês estiverem lá na frente estudando análise real. Então isso não é um problema para que vocês esquentem agora. Mas assim, quem tiver interesse de estudar essa ideia formal e a resolução formal de um limite, isso a gente pode ver no que seria um aprofundamento, né? Pode encontrar comigo lá nos nossos encontros síncronos e por aí vai. O que eu gosto de falar da ideia formal do limite é a gente interpretar essa ideia graficamente. Então tá aqui, né? Então assim, né? Pensa aqui numa função. O que significa dizer que o limite para quando x tende a b dessa função é igual a L, né? Então você percebe o seguinte: quando eu olho aqui, o B está aqui, né? E o L está aqui. Eu estou olhando aqui para uma vizinhança do B. E eu estou olhando aqui para uma vizinhança do L. A ideia da formalização do limite é você pensar o seguinte: para qualquer vizinhança do L que eu escolha, vai existir uma vizinhança do B, ou seja,
para qualquer vizinhança desse cara que está no contradomínio, né? Que vai ser que é o meu limite. Para qualquer vizinhança do L que eu escolha, vai existir uma vizinhança do B, de modo que aconteça o quê? Qualquer valor que eu pegue dentro dessa vizinhança do B, a imagem desse valor vai cair na vizinhança do L. Mas aí, mais uma vez, né, eu disse para que vocês não se preocupem com isso. Então, assim, a proposta para essa hora é discutir esses conceitos, porque vocês já tiveram que assistir um vídeo relativamente longo, então a ideia é que esse vídeo seja mais enxuto mesmo. Tudo bem? E aí, encerrando o vídeo, eu sempre tento colocar uma frase, e aí coloquei uma frase do nosso grande amigo Madruguinha, que é: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. O que ela quer dizer no contexto? Nada, mas é uma frase que eu gosto e eu quis encerrar o vídeo com ela, tá bom, gente? Então é isso, agradecer aí vocês e até a próxima APNP.